A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos ao segundo vídeo da série Fiel é a Palavra. Neste vídeo nós queremos falar sobre a doutrina da Santa Ceia. Porém, antes de nós entrarmos no detalhe da doutrina da Santa Ceia, nós queremos explicar o que a Santa Ceia não é. Por quê? Porque há muita mistura entre a Santa Ceia, que é um ritual, uma liturgia cristã, e a Páscoa judaica. Nós queremos explicar, por meio das Escrituras, a diferença de uma e da outra, para que depois nós entramos, propriamente dito, na doutrina da Santa Ceia do Senhor. Então, para nós entendermos o que é a Páscoa, nós temos que ler a instituição da Páscoa, que nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo de número 12, versículo 1 a seguir, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Amém. Então aqui está instituída a Páscoa. Claro que o texto ele é mais comprido, mas nós temos até onde Deus fala e diz: é a Páscoa do Senhor. O que era a Páscoa? A Páscoa seria a celebração da fuga do povo do Egito, ou seja, a libertação do povo de Israel para fora da terra do Egito. Então, isto é a comemoração da Páscoa. E a Páscoa era comemorada, então, com a carne assada, que poderia ser, como diz aqui, um cordeiro ou um cabrito. Este cordeiro que era imolado, este cordeiro assado que era morto, ele representa Cristo. Os pães asmos, asmos significa sem fermentação, representando a fuga rápida, que não haveria tempo para eles deixar a massa levedar. Não haveria tempo de colocar o fermento e levedar. A fuga seria rápida. Então Deus estipula que os pães seriam asmos, para que durante toda a jornada israelita, toda a sua peregrinação, e depois de ter construído o templo, depois de fazer os sacrifícios da festa dos pães asmos e comemorar a Páscoa, durante todo este período, os pães asmos fica simbolizado que a fuga foi rápida. E ervas amargas, simbolizando o amargor do tempo em que eles viveram no Egito sob a escravidão de Faraó. Então isso é Páscoa. A Páscoa simboliza a saída do Egito. A Páscoa simboliza a libertação de Israel por Deus. Então, isso é Páscoa. Agora, a Bíblia fala
em Mateus capítulo 26, e versículo 17, o que aconteceu, como começou a Páscoa, ou melhor, como começou a Santa Ceia. Veja bem como a Bíblia expressa. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comerem a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, onde um certo homem estará, e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Versículo 26 diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então vemos aqui, irmãos, que dentro da festa da Páscoa, ou a festa dos pães asmos, que durava 7 dias, e o último dia, então, era a Páscoa, Jesus, no primeiro dia da festa dos pães asmos, ele foi com os discípulos à tarde, e se reuniu com os discípulos, e sentando à mesa, diz a Bíblia, enquanto comiam, o que eles estavam comendo? Aquilo que era a preparação da Páscoa. E o que era a preparação da Páscoa? O cordeiro assado, os pães asmos e as ervas amargas. Então, enquanto eles estavam ali celebrando a Páscoa, Jesus, num instante, parou e pegou um pedaço de pão, ou um pão inteiro. No verso 26 explica isso, diz: enquanto comiam. Esse enquanto comiam está falando da Páscoa. Eles estavam participando da Páscoa. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Veja que agora não está mais falando da Páscoa. Jesus está agora introduzindo a ceia cristã. Jesus está fazendo o preparativo daquilo que nós conhecemos hoje como a Santa Ceia. Jesus teve que fazer isso antes da sua morte, para que os discípulos entendessem, depois que ele ressuscitasse, este simbolismo. Vamos ver o que diz lá em Lucas, capítulo 22. Aqui nós vamos ter a diferenciação, se você pegar a sua Bíblia em Lucas e capítulo 22, você vai ver aqui a diferenciação. O verso 1 e 2 diz: estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Então veja, a festa dos pães asmos, chamada Páscoa, que era 7 dias de celebração, e o último dia, então, celebrava-se a Páscoa propriamente dito. No verso 14, a Bíblia diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei. Nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus.
Então aqui Jesus está dizendo, essa Páscoa nunca mais vou celebrar. A Páscoa nunca mais vai ser celebrada, vai ser começado agora uma nova doutrina. E então no verso 19, a continuação, diz, e tomando um pão, tendo dado graça, partiu e deu-lhes, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Então veja, meus irmãos, está claro que a doutrina da Santa Ceia, ela emerge da última Páscoa que Jesus participou antes do seu sofrimento. Essa é a terceira Páscoa que Jesus participa dentro do seu ministério. Uma delas foi aquela que ele chega no templo e vê os cambistas vendendo e ele vira as mesas. Ali é uma festa da Páscoa. Depois tem outra e esta é a última, a qual então ele vai para ser crucificado depois. Então, neste período da celebração da Páscoa, emerge, porque Jesus está comendo a Páscoa, mas ele para de comer a Páscoa para a cerimônia da Páscoa. E puxa a atenção dos discípulos para o pão, que ele pega e diz, este pão é o meu corpo, que é partido por vós. E ele parte então o pão e dá a cada um dos discípulos, diz, comei dele todos. Depois do pão partido e depois deles ter ceado, Jesus toma o cálice. Esse cálice de vinho foi introduzido dentro da tradição da Páscoa, né? Não existia isso no começo, mas houve uma adição na Páscoa, que era o vinho. Então este vinho, Jesus agora ele pega e diz, este é o meu sangue que é derramado a favor de muitos pelos seus pecados. Então ali está instituído, ou está sendo instituído por Jesus, a Santa Ceia. Nós vamos estudar no próximo vídeo a situação da Santa Ceia. Até aqui nós estudamos sobre a Páscoa. Nós teríamos que fazer esta separação, porque a Santa Ceia, ela emerge, ela surge justamente dentro da Páscoa. E por causa disso, muitos confundem, muitos adotam algum sistema litúrgico da Páscoa na Santa Ceia. E é uma coisa distinta, embora ela emerge, a Santa Ceia emerge da Páscoa, ela é distinta da Páscoa. A única coisa que é igual à Páscoa da Santa Ceia é a libertação. Para o povo de Israel, a Páscoa é a libertação do Egito. Para o cristão, a ceia é a libertação do mundo. Então nós vamos estudar no próximo vídeo o que é a Santa Ceia, os seus elementos, para que serve e outras coisas mais que ali está envolvida a Santa Ceia do Senhor. Nós agradecemos e pedimos a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.